Barroso é atacado e senador entrega tudo. E mais, advogado do Bolsonaro dá show e revela a verdade. Tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer esse vídeo rápido, bem objetivo, porque é um assunto atual, é um assunto que está muito movimentado nas redes sociais. Eu preciso compartilhar isso com você. Mas antes, faz um favor para mim, força para o canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal se você não é inscrito, não é inscrita ainda. E você sabe, aqui a gente traz a informação, mas tem um canal aqui embaixo, porque o nosso canal é democrático. Então tem um espaço aqui embaixo para você deixar a sua opinião. Gente, eu vou começar com essa história aqui que o Cleitinho trouxe para nós, muito importante. Já vou compartilhar para vocês agora. Deixa eu ver aqui aonde que ele colocou. Aqui, gente, eu vou trazer para vocês aqui, na íntegra, essa informação. É só a gente que está gastando 4 mil por hora, já gastou do seu dinheiro. É só a gente que está gastando 4 mil por hora, já gastou do seu dinheiro 63 milhões de reais. Quero mostrar essa foto à população brasileira do ministro Barroso. Presta atenção. Olha o Cleitinho aí trazendo toda a verdade. Aqui primeiro aqui, olha isso aqui. Barroso na festa de casamento do Flávio Dino. Até aí tudo bem, viu, gente? Fique claro, tá? Festa de casamento do Flávio Dino, ele faz o que ele quiser. Ele... Senador Cleitinho. Na festa também de casamento não tem problema nenhum, mas eu quero mostrar um detalhe para vocês. Ó, vai cantar, beleza, ó. Canta aí, vai. Feliz. Não tem problema nenhum cantar também não, viu, gente? Beleza, pode parar o vídeo aí. Estou explicando para vocês aqui. Ali na festa do Flávio Dino de casamento, não, o Flávio Dino fazer festa de casamento, isso é problema deles. Né, ele ter ido na festa de casamento. Mas eu quero mostrar esse detalhe para vocês aqui. Mostra aqui que eu quero mostrar. Olha isso aqui, ó. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere no artigo 84, inciso, né, da Constituição, decreta objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esse decreto dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do comando da aeronáutica. O que é isso aí, gente? Autoridades podem andar naquele avião da FAB, ok? Ele é autoridade, presidente do Senado. Ó, o presidente do STF. Ele pode, né, poder usar o avião da FAB. Tá aí, ok, mas deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, prioridade de atendimento, que pode usar o avião da FAB. Artigo 3º. As solicitações de transporte serão atendidas nas situações e na ordem de prioridade abaixo relacionada. Só isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que no caso o ministro Barroso poderia usar. Seria por quê? Por motivo de emergência médica, por motivo de segurança, por motivo de viagem a serviço. Duas coisas que eu quero botar um detalhe aqui, por motivo de segurança. Para ir no casamento do Dino, é motivo de segurança? Outro detalhe, tá? Por motivo de viagem a serviço. Novamente eu faço essa pergunta. Ir no casamento do Flávio Dino, uma festa de casamento, cantar na festa do Flávio Dino, é motivo de serviço? Então o que eu quero explicar para vocês, que o Barroso usou ilegal o avião da FAB. Sabe quanto um custo desse pode chegar, de ter deslocado um avião desse, para levar ele no casamento do Flávio Dino? Quase 100 mil reais. É isso mesmo que vocês estão vendo. Quase 100 mil reais. Aí eu quero mostrar esse detalhe para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Barroso usou o avião da FAB para ir no casamento do Flávio Dino, presidente do STF. Viajou a São Luís com a aeronave oficial no dia do casamento do Flávio Dino. Se casou com a Daniela Lima. É isso que vocês estão vendo. Ele usou o avião da FAB para ir no casamento. Ele não usou em viagem, em serviço. Ele não viajou por questão de segurança. Ele não viajou por questão de emergência. Ele viajou para ir no casamento do Flávio Dino. No casamento do Flávio Dino. Vocês acham isso certo, gente? Eu estou falando para vocês. Um deslocamento desse, de tirar lá de Brasília para ir para São Luís, pode ficar quase 100 mil reais. Que país que é esse aqui? Que patifaria que virou esse país aqui? Sabe por que eu estou falando isso? Para mostrar isso aqui para vocês, ó. Jean Jônio, primeira dama, gasta 4 mil por hora desde 2023. No total, deu 63 milhões, foram retirados dos cofres públicos para custeio da despesa da mulher de Lula. Da mesma forma que ela está gastando, o ministro Barroso está gastando. E cabe a nós aqui, senadores, deputados, fiscalizar. Essa é a nossa função, fiscalizar. E eu vou continuar fiscalizando e denunciando. Por isso que eu vou encaminhar aqui para os órgãos competentes para notificar o Barroso aqui, para ele devolver esse dinheiro aqui para os cofres públicos. Vamos para cima, tamo junto. Pois é, gente. Agora vamos ver o senador Girão. Mais uma bomba. Senador Girão, vamos ouvir. E ele colocou para amanhã.
o que na verdade deveria colocar para quarta-feira, olhe lá. Mas é sempre no final de ano. Foi assim, no aumento que nós tivemos aqui, 2 anos atrás. E eu vim falar aqui sobre inteligência artificial. Muito me estranha a velocidade que está sendo dada a esse projeto, que até semana passada, quinta-feira, estava numa comissão especial e já queriam trazer no mesmo dia de aprovado lá para o plenário. E nós aqui nos rebelamos, pedimos ao presidente para não fazer isso, mostramos o regimento e ele colocou para amanhã, o que na verdade deveria colocar para quarta-feira, olhe lá. Mas é sempre no final de ano. Foi assim, no aumento que nós tivemos aqui, 2 anos atrás, com relação à questão de aumento de salário. Por exemplo, de ministros do STF, dos parlamentares, do presidente da República e de outras categorias do funcionalismo público. Foi assim com a criação de novos ministérios. Foi assim também, desde que nós chegamos aqui, que aconteceu com o famigerado fundo eleitoral, passando para 5 bilhões de reais, e já chegando também as emendas de relator no orçamento, a 16 bilhões naquela época. Agora já está em quase 50. Do dinheiro de quem paga imposto para emenda parlamentar. O que eu acho que está também colocando a nossa democracia no subsolo. Mas essa questão da farra das emendas, a gente está vendo como perpetuação do poder, como é que novas pessoas que querem oxigenar essa casa, e é um direito legítimo, vão concorrer com parlamentares que têm aí 70, 80 milhões das emendas constitucionais. Fora o orçamento secreto, é impossível concorrer. É impossível concorrer. E nós estamos vendo, com essa inteligência artificial, que está prevista para votar amanhã, algo surreal. Porque o Brasil está sob censura. Todo mundo está percebendo que nosso país está sob a censura exatamente dos poderosos, dos donos do poder, que não querem ser criticados e que tem lado político ideológico. Hoje, nosso Supremo Tribunal Federal, pelos pronunciamentos públicos, fora dos autos, dos seus ministros, que mais parecem políticos, as declarações estapafúrdias, politiqueiras, se posicionando de forma parcial, talvez seja também para não serem criticados, que eles querem enfiar a goela abaixo do brasileiro a censura, o controle das redes sociais, julgamento essa semana, sendo aí possivelmente finalizado, com declarações as mais absurdas possíveis dos ministros, inclusive o Toffoli comparando a questão da violência, de um ato de violência com a liberdade de opinião, de expressão, a livre opinião, mostrando completo despreparo para o cargo. E o Senado calado, omisso, diante de tantos abusos. E está marcado para amanhã, coincidentemente, um marco da inteligência artificial que tem dispositivos que interessam a eles. Aí fica a pergunta, é um acordão que está em curso entre o STF e o Congresso para votar às pressas isso aqui? Está tudo muito estranho, inclusive em dispositivos que lá estão para favorecer o lobby exatamente do direito autoral, que trava a evolução tecnológica. Está lá. Sabe o que está lá também? Uma superagência que pode se transformar num monstrengo com vida própria para calar os brasileiros. Eles estão tentando de todas as formas, como o ministro Flávio Dino ameaçou no ano passado, enquanto ministro da Justiça, lembra disso? Ele disse o seguinte, se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula ou o STF vão fazer. Desse jeito, simples assim.
Pois é, gente. Vamos a mais um giro aqui. Esse giro também é importantíssimo. Segura aí. Olha só o que o advogado do Bolsonaro trouxe lá no YouTube do Eduardo Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha só que super interessante essa questão. Ia ser um presidente banana. Deixa a sua opinião nos comentários, isso é importante para nós, tá? Deixa a sua opinião, deixa o seu like. Vamos ouvir o advogado do Bolsonaro. Eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana. E que as medidas e decisões passavam por ele. E se não passassem, tchau, rua. Vamos assim, lá. É crível que o presidente não soubesse o que estava acontecendo no Palácio para medidas que fossem, ao fim e ao cabo, beneficiá-lo. André, é crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. Uhum. E é fato que ele não aderiu a elas. Isso é fato. É crível que ele não soubesse... Não aderiu, de golpe, ou não deu certo. Não aderiu. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe, e Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse, Mas de não fato... Mas uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, André, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação a Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave, e então os dois ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os dois comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. E bom, então todo mundo prevaricou. Então, de duas uma. Ou eles são coautores por omissão, na medida em que têm o dever jurídico de impedir, ou então não se tinha nada que julgasse, que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto deles intervirem. Eu quero lembrar, inclusive, eu acho que foi o Valdo que falou sobre o artigo 142, né? É interessante, porque esses ministros da Aeronáutica, Batista, no dia 11 de novembro, redigiram e assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na porta dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições. Citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Está lá no primeiro parágrafo dessa carta que, bom, são tantos episódios, a gente vai esquecendo. Mas, se o assinante quiser olhar, está na página da FAB. Bolsonaro, no entender da Polícia Federal, é o chefe dessa organização criminosa. Olha, eu vou colocar para você de uma outra forma, então. O que poderia induzir essa sua conclusão? Dizer o seguinte, olha, essas ações que me parecem elas muito concentradas num grupo de FS, né, de gorros pretos, lá o Kid Isso, Preto. Gorro preto também chamam. Eles são chamados assim por causa dos gorros. Do gorro preto. Me parece muito concentrado nesse grupo aqui. Né? A gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas, é um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado de uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares, enfim. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, ou supostamente o general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares, na visão do Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Mas o que o senhor acha? É o que está escrito. Como advogado? Eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente. Aliás, ele está excluído desse arquivo. Então, ele, na visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado... Se for verdade, eu não sei também se combinaram com os russos. Você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta... Mas então o Bolsonaro seria bypassado? É só você ler. O senhor acha que sim? Sim. Sim, não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo
esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Ele seria atraído por esses militares. Bom, ou está na cara que ele não ia aderir. Nesse contexto, pensando na declaração de ontem do Bolsonaro, na declaração do Bolsonaro pedindo perdão, pacificação, etc., ele estaria pedindo pacificação e perdão em prol de terceiros e não de si próprio? Não, eu acho que quando ele pede pacificação, né, infelizmente, o Dapiev, já vi que você é um historiador de mão cheia, acho que ele não quer ver repetido aqui a instabilidade política que parece que infelizmente no Brasil gravita. Hoje a gente vê, e eu como advogado criminalista, eu gosto sempre de dizer, inclusive, né, que o advogado criminalista e os jornalistas são os arautos da democracia. Nós seremos sempre isso. E o que a gente assiste nesse caso é a repetição, talvez inclusive com maior intensidade, de erros do passado. Hoje eu tenho aqui uma investigação que é conduzida por um inimigo declarado do meu cliente. Eu não estou aqui fazendo crítica ao ministro Moraes, mas essa é uma realidade. Eu seria ingênuo de ignorar isso e hipócrita de negar isso. Ora, o mínimo que se espera numa sociedade democrática, onde se reconhece nas garantias do processo penal o primeiro pavimento da democracia, é que o indivíduo possa ter um julgamento conduzido por alguém imparcial, numa corte competente, que não é o caso. O Supremo até 2018 estabeleceu um entendimento de que quem não tinha mais mandato não era mais julgado lá. Agora, em 2024, no julgamento da ex-senadora Rose de Freitas, exumaram o entendimento anterior justamente na perspectiva, vamos julgar Bolsonaro e Marielle Franco. A corte mudou agora, a competência que ela havia mudado em 2018. Eu escrevi um artigo, coisa de 15 dias, você leu, inclusive, aqui foi publicado no Globo, onde eu justamente traço uma linha do tempo e da inconstância dessa questão. O Supremo traz para si ou larga a mão conforme uma série de instabilidades políticas. E fica evidente, em 2024, você exuma um entendimento que já estava muito superado, e já sabendo que terá o caso de Bolsonaro e Marielle Franco, realmente cria um desconforto nesse sentido. Eu me pergunto, o que questão de presentes e de vacina está fazendo no Supremo? Ok, então falamos aqui de competência. Depois da competência tem um segundo episódio também que para mim nulifica de morte esse caso. É a questão da prevenção do ministro Moraes. Porque o que acontece? Em 2019 abrem o inquérito das fake news, tá? E a partir daí se abrem subinquéritos com o nome de petições, para apurar casos que o ministro distribui para si próprio sob o argumento de conexão probatória com milícias digitais e fake news. E nisso vai vacina, não sei o que isso possa ter a ver com fake news e milícia digital, vai presentes, tá? Também não sei o que possa ter a ver. Então, não é só isso. Além de tudo, todos os casos são direcionados para o mesmo ministro. Ele direciona para ele mesmo. Tá? Terceiro ponto, imparcialidade objetiva. Alguém duvida da inimizade do presidente Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes? Quero lembrar aqui para os ataques partem de Bolsonaro. Nunca viu o Alexandre de Moraes xingar o Bolsonaro. Não importa, então, Otávio, mas... Sim, mas aí o réu escolhe quem vai julgá-lo. É só eu xingar o juiz e dizer ele é meu inimigo. Quando essa inimizade começou, vou lembrar, ele ainda era presidente. Ele talvez tenha sido o único caso da história da Piev, que é o historiador da mesa que talvez possa confirmar, talvez tenha sido o único presidente da história que subscreveu um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo no curso do mandato. Então, partiu do Bolsonaro. Mas não havia processo antes, eles tinham um litígio ali, eles tinham uma briga. Como o ministro reagiu ou não reagiu, com ele. Agora, que essa inimizade ficou clara, o presidente o ofendeu, inclusive, no 7 de setembro. Depois houve toda ali uma arrumação para tentar pacificar. Não, mas é parte do seu cliente. Então, assim, na verdade, eu sou réu. Eu sei que tem um juiz que eu não gosto, cismo que ele é durão, que ele não vai. Então eu vou começar a xingar aquele juiz e dizer, olha, nós somos inimigos. Então eu vou partir por um outro lado, talvez que, de uma certa forma, atenda melhor o teu questionamento. A partir de 12 de setembro, a Folha de São Paulo publicou uma série de 12 matérias na primeira folha, subscrita pelo jornalista Glenn Greenwald, cujas credenciais acho que são indiscutíveis aqui, talvez seja o jornalista que hoje vive no Brasil com maiores credenciais, vencedor do Pulitzer, inclusive, onde ele descortina o aparelhamento do TSE para as decisões do ministro Alexandre de Moraes, em prejuízo de conhecidos bolsonaristas, inclusive, lá um áudio do ex-assessor, dizendo que o ministro queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Isso está publicado e os áudios estão lá, todos nós conhecemos, ficou até apelidado de vaza-toga. E esse fato foi deixado de lado. O Bolsonaro, então, fugiu do país no final de dezembro porque ele achava, pelo que o senhor está dizendo, que essa junta militar aí ia dar um golpe nele. Não, ele não sabia disso. Esse plano, esse punhal... ele está sabendo com a gente. Esse agora. Punhal verde amarelo nunca chegou ao conhecimento dele, Andréia. Nunca chegou ao conhecimento dele. Até porque o punhal verde amarelo
Eram duas etapas, a etapa violenta, vamos dizer assim, né, e a etapa... Mas então por que ele foi para os Estados Unidos daquele jeito ali no fim de... Olha, foi um período sabático para ele, André. Muitos ex-presidentes, até vou fazer uma pesquisa disso, muito presidente, quando deixa o cargo... Mas ele não tinha deixado, foi no Mas exercício. passa a faixa, né? Foi no exercício. Foi dia 30, né? Faltava um dia. Ele foi no dia 30 de dezembro. Não, e passa a faixa, né? Não estava reconhecendo a eleição. Passa a faixa também, a gente pode falar um pouquinho de opinião pessoal, não jurídica. Honestamente, acho que esse ritual de passar a faixa, quer dizer, eles se xingam a eleição inteira. Quem devia passar a faixa é o presidente do Congresso. Mas o senhor está acompanhando a eleição nos Estados Unidos. O Biden não vai lá. Mas não é uma recusa também reconhecer o resultado eleitoral que ele dizia que Olha, eu acho que era uma recusa pessoal, porque ele e o Lula passaram a eleição se xingando, um de genocida, outro de ladrão. Mas, doutor, não, desculpa. Ser adversário é uma coisa. Não reconhecer o resultado democrático de uma eleição é outra coisa. Não, mas ele reconheceu o resultado. Ele só não entregou, não fez o gesto da faixa. Onde ele reconheceu o resultado? Onde? Se ele fala em fraude, ele diz que a eleição que ele ganhou do Haddad... Tentou fazer tudo que podia para reverter.